Pessoal, bem-vindos a mais um FinTalks. O tema de hoje é a proposta de regulamentação do Banking as a Service no Brasil. Estamos aqui, a Tarsila Nogueira, advogado da nossa equipe, e eu, Marcelo Padua Lima, da equipe de regulatório bancário, pagamentos, fintechs e tecnologia. O tema de hoje é a proposta de regulamentação do Banking as a Service, e diz respeito especificamente a uma consulta pública do Banco Central que propõe regulamentar o Banking as a Service no Brasil. O Banking as a Service, acho que numa explicação bastante simplificada, seria a contratação de serviços de pagamentos ou serviços financeiros por uma instituição que não necessariamente vai prestar o serviço, que contrata uma instituição que presta o serviço, que está habilitada a fazer esse serviço, para oferecer para os seus clientes. Então essa é a dinâmica, é uma dinâmica que tem se estabelecido no mercado já e tem ganho muita atração nos últimos anos, então tem uma relevância aí bastante notável, e o Banco Central, atento para essa evolução do mercado, gostaria então nesse momento de regulamentar esse tema. A proposta de regulamentação ela envolve uma resolução conjunta do CMN e do Banco Central, que vai trazer o marco regulatório geral do assunto. Ainda haveria uma regulamentação específica do Banco Central, e um ponto importante é que, além da proposta de norma que veio nessa consulta pública, o próprio edital também traz uma série de perguntas para o mercado que dizem respeito a pontos aí muito relevantes também do assunto do Banking as a Service e que podem impactar, no final das contas, essa proposta de regulamentação. O Banking as a Service, como arranjo, é um arranjo ou uma estrutura um pouco mais complexa do que o normal, do que a gente costuma ver em termos de serviços financeiros e serviços de pagamento, porque muitas vezes envolve uma relação tripartite. Você tem, de um lado, uma instituição que presta o serviço, que é um serviço de pagamento, um serviço financeiro regulado. Você tem, por outro lado, uma instituição que toma esse serviço, que contrata esse serviço, e no fim você tem o cliente, que é o cliente final, que costuma ter uma relação, a relação primordial com a instituição tomadora, e que a partir da oferta pela tomadora acaba também contratando esses serviços de pagamento, serviços financeiros prestados pelo prestador. Então é uma relação um pouquinho mais complexa do que a gente vê normalmente numa relação de serviços financeiros e serviços de pagamento, e até por isso mesmo que o Banco Central tem uma preocupação e deseja regulamentar o assunto, já que começam a surgir, quando você tem esse tipo de estruturação, dúvidas sobre quem que é responsável pela determinada atividade, com quem que o cliente pode buscar informações ou pode fazer reclamações e assim por diante. Então existe toda uma complexidade inerente a esse modelo de negócios. No que diz respeito aqui ao escopo dos serviços, a proposta de regulamentação ela lista alguns serviços específicos que entrariam no escopo da norma. E a lista é uma lista até que bastante curta, na verdade, porque tem abertura, fechamento e manutenção de contas, contas de pagamento ou contas de depósito, serviços de pagamentos, e são alguns serviços de pagamentos, não são nem todos os serviços, em especial serviços envolvendo contas de pagamento pré-pagas, então que tem ali moeda eletrônica, serviços envolvendo instrumentos pós-pagos, crédito, e serviços de credenciamento. E além disso está previsto também a oferta de operações de crédito. É importante notar que no escopo ainda podem ser adicionados serviços adicionais, conforme uma regulamentação posterior do Banco Central, então existe uma competência do Banco Central para posteriormente complementar e incluir novos serviços nessa lista. Um ponto importante aqui é que com a proposta de regulamentação surgem questões de como é que ficariam os serviços que não estão incluídos nessa lista, é um ponto que também ainda não está muito claro nesse edital de consulta pública. Outra questão importante é que na definição de quem pode prestar os serviços de Banking as a Service nos termos da regulamentação, está previsto expressamente que são instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Isso deixaria, a princípio, de fora dessa lista as instituições de pagamento que operam regularmente, mas que ainda sem autorização do Banco Central, por exemplo, emissores de pós-pago ou credenciadores, ou até em alguns casos emissores de pré-pago, que não alcançaram volumetria específica para pleitear autorização, ou até que alcançaram a volumetria, estão pleiteando autorização, mas ainda não concluíram o processo de autorização. Então, o fato é que existe sim uma restrição importante na lista de instituições que podem prestar os serviços que estão ali previstos no Banking as a Service. Um comentário final também, na definição dos serviços de Banking as a Service, existe uma referência sobre integração de sistemas. Então, acho que um ponto relevante é avaliar se geralmente nesses serviços existe sim sempre a integração de sistemas ou se existem casos de que não tem integração, porque aí talvez a proposta de regulamentação esteja
concluindo algo ou inferindo algo que não necessariamente reflete a natureza dos serviços de Banking as a Service em geral. Agora a gente vai passar para a Tassila para discutir um pouco mais essa proposta de norma, né, e outros aspectos relevantes que vão afetar tanto prestadores como tomadores dos serviços de Banking as a Service. Uma última nota só aqui, quando a gente fala de tomadores, né, a lista é muito grande, a gente vai bem além de apenas instituições financeiras e instituições de pagamento, mas N outras instituições, N outras entidades contratam serviços de Banking as a Service, por exemplo, varejistas e outras empresas em geral, que muitas vezes não estão sujeitos à autorização do Banco Central para funcionar. Tassila, agora com você. Bom, pessoal, além da definição dos serviços que são incluídos ali no escopo de serviços de base, que o Marcelo acabou de comentar, a proposta de regulamentação também trouxe uma lista de serviços que não são incluídos como serviços de base, como, por exemplo, os serviços de correspondente bancário, o que é uma grande discussão no contexto da proposta de regulamentação, dado que atualmente grande parte dos serviços de base são prestados no formato de correspondente bancário, principalmente, por exemplo, na oferta de crédito, oferta de instrumentos pós-pago realizados por instituições financeiras por intermédio de empresas varejistas, e também aqueles serviços de armazenamento e processamento de dados e computação em nuvem, né, que são prestados na forma da regulamentação específica, e por fim as parcerias no âmbito do Open Finance, que também continuarão sendo prestados no âmbito da regulamentação do Open Finance, não sendo enquadrados aí no escopo de serviços de base. Outro ponto relevante trazido ali pela proposta de regulamentação da Consulta Pública 108 diz respeito a cenários de vedação na contratação de serviços de base. No geral, a norma propõe 4 cenários de vedação. O primeiro cenário de vedação trazido pela proposta de regulamentação é a vedação para que as tomadoras atuem como correspondente bancário das prestadoras no atendimento ao cliente. O segundo cenário de vedação é a contratação de mais de uma prestadora pela entidade tomadora. Então, via de regra, cada entidade tomadora poderá contratar apenas uma instituição prestadora. Isso acaba afetando a contratação de redundância de serviços e também a contratação de serviços específicos por cada entidade tomadora. A terceira vedação prevista diz respeito à vedação para que entidades tomadoras tenham em sua denominação social expressões que sejam próprias de instituições do sistema financeiro nacional ou do sistema de pagamentos brasileiro. O último cenário de vedação previsto diz respeito à vedação de contratação e prestação de serviços de base entre partes relacionadas, o que pode afetar a contratação e prestação desses serviços dentro de um mesmo grupo econômico. Além disso, a proposta de regulamentação traz um dever de diligência das prestadoras a avaliarem as entidades tomadoras no que diz respeito a questões relacionadas à segurança da informação, ao cumprimento de legislação e regulamentação específica, a obtenção de certificações, por exemplo, e também a realização de auditorias independentes. Outro ponto extremamente relevante trazido pela proposta de regulamentação da Consulta 108 diz respeito ao conteúdo mínimo dos contratos de prestação de serviços de base. Então, a proposta de regulamentação traz uma série de disposições e cláusulas específicas que devem ser inseridas nesses contratos, o que vai gerar um grande trabalho ali de adaptação do mercado e das instituições a essa nova regulamentação. Outro ponto importante é a alocação de responsabilidades entre o tomador e o prestador na prestação dos serviços de base. Então, como regra geral, a proposta de regulamentação prevê que questões relacionadas à identificação de clientes, o que inclui os procedimentos de QIC, a prevenção de lavagem de dinheiro, por exemplo, as questões de reporte e de monitoramento de transações suspeitas, questões de prevenção à fraude e questões também relacionadas ao atendimento aos clientes, que envolvem serviços de saque e ouvidoria, são, a princípio, de responsabilidade do prestador e não do tomador. Em alguns casos, a regulamentação vai permitir que algumas atividades acessórias sejam delegadas aos tomadores, mas sem prejuízo da responsabilidade final dos prestadores em relação a esses deveres. Tassila, obrigado pelos esclarecimentos. Bom, pessoal, com isso a gente vai falar aqui só da parte final dos nossos comentários desse FinTalks, que diz respeito justamente ao que está no corpo do edital. E no corpo do edital você tem alguns questionamentos do Banco Central para o mercado que podem impactar a norma final que vai ser editada. Quais são esses comentários? O primeiro ponto é de uma possível regra que vai impactar os subcredenciadores, que passariam a ter que operar sempre num contexto de Banking as a Service, contratando um credenciador que seja provedor desses serviços,
que pode sim trazer impactos relevantes, né, para a indústria e para quem faz o serviço de subcredenciamento. Mesma questão se aplica também com relação aos prestadores de serviço de EFX, com relação às remessas de recursos para o exterior. Lembrando que tanto no caso do subcredenciador, como no caso também do prestador de EFX, você pode ter serviços de pagamentos relevantes sendo prestados por entidades não reguladas, que não têm autorização do Banco Central. Então, são regimes específicos que potencialmente vão ser migrados necessariamente para um regime de Banking as a Service, é um ponto que o Banco Central coloca. Também tem uma questão sobre o serviço de iniciação de transação de pagamento, que são feitos tipicamente pelos ITPs, e a questão se eles devem ser incluídos ou não nesse escopo, é um ponto relevante. Tem um questionamento mais geral também com relação a requisitos de patrimônio líquido mínimo, capital, regras prudenciais específicas para quem presta serviço de Banking as a Service. E para fechar, tem uma questão que o Banco Central levanta sobre qual seria o prazo razoável para adaptação dos contratos já existentes de serviços típicos de Banking as a Service para os termos da nova regulamentação. Esse prazo não está cravado ainda, então o Banco Central pergunta para o mercado. E a questão é que você tem hoje em dia um estoque muito grande de contratos de Banking as a Service já em vigor, então isso vai ser um trabalho relevante de adaptação. E a adaptação vai muito além de mudar os termos contratuais. Tem uma série de procedimentos também que tem que ser alterados. Você pode até ter impactos aqui no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme você aloque responsabilidades e deveres e assim por diante. Então, a gente entende que isso aqui também vai trazer um impacto relevante para o mercado. Bom, por hoje era isso. Ficamos à disposição em caso de dúvidas e vamos acompanhando o assunto até a edição das normas finais. Muito obrigado. Tchau, tchau.